Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e juntamente com o João e a Júlia vamos estar apresentando a nossa empresa que se chama Clique Saúde. Bom, falando um pouquinho sobre a nossa empresa, como ela nasceu, nós observamos o cotidiano, tudo aquilo que a população acaba vivendo e ainda mais nesses anos, né, de pandemia, a gente viu o quanto o sistema de saúde com a sua comunicação é escasso, principalmente para a população. Então a gente teve como objetivo investir nessa área da saúde, trazendo soluções para os problemas e tendo uma linguagem mais clara, mais assertiva com cada cidadão. A missão da nossa empresa é fornecer o nosso serviço para o Sistema Único de Saúde, sempre olhando para a melhoria e benefícios ao cidadão. Então, trazendo uma eficiência para o nosso sistema de saúde. A nossa visão é conectar todo o cidadão no Sistema Único de Saúde e de uma maneira muito simples e fácil, somente com o seu número da carteirinha do SUS e o seu CPF. Temos como valor da nossa empresa a ética, o respeito, inovação, confiança e integridade. E o nosso serviço ele vai ser totalmente online, até pela questão do contágio, do momento que estamos vivendo, não queremos ser algo presencial, porque sabemos que ia causar muitas aglomerações e colocando em risco a vida de cada cidadão. E para participar do nosso serviço e tudo mais, será algo muito simples. O cidadão vai precisar, no primeiro passo, instalar o nosso aplicativo. Então, pode ser tanto no seu computador como no seu smartphone. O segundo passo, a gente vai ter o cadastro dos dados, né, de cada um. O terceiro, a gente vai ter a confirmação dos dados. O quarto passo é a questão do cadastro do login. Então, o nosso login é totalmente simples, que é a questão do número da carteirinha do SUS e o seu CPF. E para finalizar, a gente vai ter o quinto passo, onde vai ser a confirmação do seu cadastro, que somente com a sua digital você já vai estar totalmente concluído o seu processo. E isso cada vez mais se torna mais eficiente e onde a gente não tenha muito questão de contato e também ali nesse aplicativo vai ter totalmente acesso aos boletins médicos, questão de vacina, exames e consultas. Então tudo ficará mais prático e todo cidadão vai ter mais acesso, mais amplo da sua área médica, do seu histórico. Agora eu vou falar um pouquinho por que a gente escolheu esse tema e qual a relevância de relacionar saúde com tecnologia. Segundo o IBGE, mais de 150 milhões de pessoas utilizam o SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde. Isso corresponde a 71,5% da população brasileira. Esses dados são de 2019, onde não existia a pandemia. Então, automaticamente, a gente faz a relação de que, com a crise e com a pandemia, as coisas ficando cada vez mais caras, muito mais pessoas passaram a utilizar o sistema público de saúde, uma coisa que sobrecarrega um sistema que já não funcionava da maneira que deveria. Mas o SUS, além de ter atendimentos em pronto-socorros e consultas, o SUS também é o grande centro de vacinação. No país, atualmente, qualquer pessoa que seja cidadão brasileiro ou até pessoas que não sejam cidadãos brasileiros, mas morem aqui há um certo tempo, consegue ir ao SUS, ir a um posto de saúde perto da sua casa e se vacinar para diversos tipos de doenças. E com o Covid, é muito importante que a gente tenha esse acesso à vacinação, que a gente consiga se comunicar muito bem com os postos responsáveis pela vacinação e por remédios, porque durante a pandemia nós tivemos uma baixa muito grande nos estoques de remédios para doenças crônicas, como câncer e outras doenças super perigosas, como asma, hipertensão, diabetes, que esses remédios são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Então, a ideia é de criar uma plataforma onde as pessoas consigam ver a disponibilidade do remédio no posto perto da sua casa. E a cartela de vacinação é uma coisa muito importante para que as pessoas também não saiam de casa, para que elas não se exponham, porque ainda não estamos no momento onde a gente consegue sair de casa e se manter seguro. Devido à pandemia, muitas pessoas foram proibidas de sair na rua por terem problemas pré-existentes, como diabetes,
pressão alta, asma, problemas respiratórios e também idosos mais de 60 anos são considerados grupos de risco. Então, o nosso aplicativo, a nossa plataforma digital é focada nessas pessoas, pessoas que precisam ir até um posto de saúde para retirar remédio, para fazer exames periódicos, para que eles consigam acessar virtualmente e saber se o remédio está lá. Porque já é uma coisa muito perigosa eles saírem de casa e ainda se eles precisarem sair para buscar um remédio e o remédio não estiver em falta, não faz sentido ele sair de casa, ele vai estar se expondo por nada. Então, a intenção do aplicativo é mostrar em que farmácias, em quais locais, perto da casa deles ou talvez não, tenham aquele remédio que ele precisa de uso contínuo. Ou também para que ele consiga olhar exames, marcar consultas. Então, ele consegue fazer tudo isso sem sair de casa e sem ter um atendimento por telefone. A gente sabe que a mão de obra no Brasil é uma coisa que não é barata. Então, principalmente quando a gente fala de atendimento, então, ter um atendimento especializado pode ser uma coisa um pouco mais difícil. Então, pelo aplicativo, ele não teria contato com ninguém, nem virtualmente, nem presencialmente, e ele conseguiria fazer tudo com toque. E as letras do aplicativo também foram planejadas para ser letras grandes, por conta dos idosos. Então, tem uma acessibilidade voltada para as pessoas com mais de 60, mas também pessoas com doenças pré-existentes podem utilizar para que elas não tenham a necessidade de sair de casa e chegar no posto de saúde e não ter o remédio que eles precisam. Um pouco sobre o nosso modelo de negócio. Como o nosso serviço é público, nós pensamos em fazer parcerias com as farmácias, por exemplo. As farmácias que são conveniadas com o nosso aplicativo poderão exibir seus remédios como se fosse uma vitrine virtual. E nele o usuário vai poder escolher o melhor preço que ele procura e a farmácia da sua preferência para comprar o remédio que ele deseja, ou, se for a opção dele, pegar gratuitamente no posto de saúde que também vai estar cadastrado no nosso aplicativo. Contudo, a preferência da pessoa pode ser por pagar. Então, nós vamos deixar essa alternativa para quem tem esse tipo de preferência. E falando um pouco mais sobre o lucro, né? O que isso vai gerar de lucro para o aplicativo? Então, exatamente nós vamos vamos fazer com que essas farmácias vejam a necessidade de contratar o serviço do nosso aplicativo. Porque para as farmácias, evidentemente, o lucro gerado a partir do número de vendas que vai ser aumentado, justamente por as pessoas usarem muito esse recurso do nosso aplicativo, o número de vendas vai aumentar, e comparado com a taxa que vai ser cobrada das farmácias para o uso do nosso serviço, isso vai gerar um lucro evidente para as farmácias, e acredito que essa seja a necessidade acredito que seja essa a proposta de negócio da nossa empresa, junto também com a próxima que vai ser comentada no próximo slide. Comentando um pouco dos pontos fortes desse aplicativo público de serviços de saúde, acredito que a estabilidade dessa inovação seja evidente, pois nós pensamos que a necessidade que as pessoas hoje buscam ter agilidade nos processos, ter entregas rápidas, ter facilidade de se comunicar à distância. Isso nós pensamos e nós notamos que vai trazer uma estabilidade para essa proposta nossa. Tendo em vista que o download deste nosso aplicativo é gratuito para todos os cidadãos, o número de uso desse aplicativo pode ser elevado, e o crescimento das empresas parceiras que vão estar parceiras com o nosso produto, nosso serviço, vai ser evidente por conta do número de pessoas que vão estar baixando esse aplicativo e optando por este recurso mais ágil e mais
prestativo para as pessoas, principalmente as que necessitam de um atendimento à distância. E aproveitando para falar disso, num cenário pandêmico que estamos, este recurso é de suma importância para esses tipos de pessoas que não podem ter contato físico, não podem ter contato social. Bom, pontos fracos, acreditamos que seja a adoção, né, da população deste recurso, né, pois muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de utilizar serviços online, de conseguir mexer no aplicativo, e isso acaba tornando para algumas pessoas inacessível a nossa proposta. E também falando ainda sobre pontos negativos, nós acreditamos também que as farmácias que nós mencionamos que possam ser parceiras da nossa empresa, do nosso produto e serviço, elas podem optar por não serem, por conta de seus remédios e seus devidos preços estarem expostos numa vitrine virtual, e isso vai acabar, a não ser que a pessoa tenha preferência por aquela farmácia, vai acabar gerando uma opção, o cliente vai ter uma opção pelo menor preço, acreditamos. E por essa transparência, pensamos que as farmácias podem optar por não ser parceiras. Acreditamos que esses são os pontos negativos. O nosso plano de negócio ele foi baseado inteiramente no cenário pandêmico, onde as pessoas não podem sair de casa sem necessidade, que as pessoas precisam evitar sair de casa. Então, o nosso ponto positivo é que a gente garante que a pessoa só saia de casa para buscar um remédio na farmácia, caso o remédio de fato exista. Então, ela consegue ter a certeza que ela está saindo da casa dela e está indo buscar um remédio que está lá. Hoje é um cenário muito comum passar em jornais e TVs, pessoas que ficam na fila horas e horas para buscar um remédio e chega lá, o remédio não tem. Então a gente garante que ela só saia de casa se realmente houver a necessidade. Outro ponto também, que nesse caso é negativo, é que o governo precisa atualizar a rede de dados dele. Esses dados têm que fluir rapidamente, então precisa ter um sistema muito potente para que eles consigam juntar todos esses dados e ele ser compatível com o aplicativo. Então, por exemplo, o aplicativo está falando que tem 10 remédios. Quando o cara chegar no posto, ele tem que ter 10 remédios. Ah, Júlia, mas durante o trajeto do cara da casa dele pro posto, alguém foi lá e buscou um remédio. Tudo bem, mas quando ele chegar no aplicativo, ele tem que olhar, então, se alguém pegou, o aplicativo tem que mostrar que não tem mais. Então, tem que ser compatível as informações. Esse time entre alguém ir buscar e a pessoa olhar se tem ou não é muito curto, porque postos de saúde normalmente são perto de casa. Então, em 10 minutos da sua casa, não vai sumir as 10 caixas de remédio. Então, a parte negativa do nosso plano de negócio é que ele conta com uma participação muito grande das redes do governo. Esse é o nosso projeto. Muito obrigada, professor. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E é isso.